Olá, eu sou Thaís Dávila e está começando a Granja na TV, sua conexão diária com o agronegócio. Na próxima terça-feira, dia 27 de agosto, vai acontecer o Congresso Brasileiro de Fertilizantes. O evento é realizado desde 2011 e aborda temas como análise de mercado, gestão de negócios, as melhores práticas de ESG e inovação. O Ricardo Tortorella, diretor executivo da Associação Nacional para a Difusão de Adubos, nos conta mais sobre a edição deste ano. Olá, Ricardo, bem-vindo à Granja na TV. Olá, Thaís. Prazer enorme estar falando mais uma vez com a Granja. Muito bom ter a oportunidade de apresentar, antecipar um pouquinho do que vai acontecer no nosso Congresso Brasileiro de Fertilizantes na próxima terça-feira, dia 27 de agosto. Como você sabe, os fertilizantes são fundamentais para alimentarem o solo, para que as plantas se nutram e para que podemos bem nos alimentar. Nosso Congresso vai debater oferta e demanda mundial de fertilizantes. Nós dependemos muito de importações, 85% do que entregamos vem de fora do país. E muito vem de países cuja situação geopolítica é complicada, como Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, Israel, Oriente Médio. Também somos muito afetados por conjunturas políticas, como as próprias eleições americanas, o posicionamento da China ou da Índia no cenário globalizado. Nosso Congresso vai falar de expectativas do Brasil no agro, das principais culturas, agronegócio, soja, milho, algodão, frutas, nas expectativas de curto e médio prazo dos consumos de fertilizantes, informações fundamentais ao produtor rural. Lembrando que neste ano, por exemplo, o produtor acabou por decidir, a venda dele estava caindo e os preços de venda estavam caindo, eles demoraram para fazer as encomendas de compra, alguns deles, né? E isso obrigou a indústria a entregar uma quantidade grande no menor espaço de tempo, sem prejuízo até agora. Nós tivemos uma safra no ano passado de 325 milhões de toneladas e nesse ano a expectativa, segundo a Conab, é de 299 milhões de toneladas. Mas vamos falar no Congresso também de problemas que afetam a humanidade, os principais problemas: alimentos, segurança alimentar, clima, transição energética, meio ambiente, respeito. O Brasil é celeiro, é exemplo para o mundo nesses temas, mas que dependem, sim, de seguirmos com tecnologia dos fertilizantes, inovação, para seguirmos podendo ampliar nossas produtividades e competitividade global. Finalmente, nós vamos falar das expectativas do futuro do agro e dos fertilizantes. Será que, de fato, nós podemos dobrar a nossa safra agrícola? O que a gente precisa para acelerar isso? Quais são os riscos? Nós vamos debater tudo isso. Teremos assuntos bem bacanas, Thaís, para o produtor rural, para os agrônomos, para os consultores, para os analistas de mercado, para transportadoras, para quem lida com infraestrutura, armazém, portos rodoviários e assim vai, para a indústria como um todo, para governo, para autoridades, para a nossa academia. Enfim, nós vamos ter assunto para toda a sociedade. Vale a pena acompanhar. Quem puder, venha presencial. Quem não puder, assista de forma remota pelo YouTube. Basta entrar no site Congresso Brasileiro de Fertilizantes da ANDA. Thaís, todos serão muito bem-vindos. Vejo vocês lá. Até lá. Obrigado, hein? Obrigada, Ricardo. Um ótimo evento para vocês. Comemorando os 90 anos da chegada da raça de ovinos Ideal ao Brasil, a Associação Brasileira dos Criadores de Ideal prepara o lançamento de uma linha de roupas de pura lã na Expo Inter 2024. Para falar sobre a coleção Rosetas de Ouro Naturalmente Ideal, vamos conversar com o presidente da associação, Milton Fernandes. Tudo bem, Milton? Tudo bem, Thaís. Obrigado pela oportunidade de divulgar os nossos eventos e, acima de tudo, a raça Ideal, que, como você falou, completa 90 anos agora, né? Agora, durante esse período da Expo. Bom, esse lançamento da coleção dessas roupas em pura lã tem todo um aspecto envolvido que busca a integração do produtor ao consumidor, a valorização do produto. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa ideia de criar essa coleção que será lançada nessa Expo Inter emblemática, que é a Expo Inter da Superação. Muito bem. É importante, então, comentar alguns aspectos. Thaís, hoje o mercado de lãs ele não vive um bom momento, né? O grande
player, o grande comprador global, chama-se China, e faz mais ou menos 5 anos que eles não aparecem para comprar as lãs aqui da América do Sul. Bom, eu sempre tive a ideia, eu como presidente da associação, eu sempre tive a ideia que nós tínhamos que ter uma marca que identificasse o nosso produto. Porque imaginem vocês, a partir do momento que você faz a tosquia em 3,5 milhões de ovinos, que é a população de ovinos do Rio Grande do Sul, as lãs das raças perdem a identidade, né? Porque tudo fica junto. Né? Então, eu sempre tive essa ideia muito forte de criar alguma coisa com a marca, a estampa da raça ideal. E o ano passado, fazendo na Expo Inter contato com o pessoal da indústria, nós alinhavamos a possibilidade dessa indústria lavar a lã do concurso de melhor velo que fizemos ano passado, e a partir daí se abriu uma conversação para se criar essas peças, né? Então, depois essa lã foi para uma confecção e nós conseguimos fazer 120 peças, que é só o pontapé inicial para demonstrar todo o potencial que existe de exploração das raças laneiras aqui no Rio Grande do Sul. E falando especialmente na lã da raça ideal, é uma lã diferenciada, né, presidente? Sim, a nossa lã é uma lã extremamente fina. Para quem não sabe, a lã, quanto menor a finura, mais qualidade ela tem. Hoje ela está reputada, junto com as lãs dos merinos, como as duas principais genéticas de produção de lã de altíssima qualidade, né? O que vocês estão vendo na imagem, isso aí, depois de tosqueado, se transforma em peças de lã, como a gente vai fazer o lançamento nessa Expo Inter. E a raça ideal, além da lã, ela tem também aptidão para carne. É uma raça, como diz o nome, ideal, justamente por essa dupla aptidão? Exatamente, Thaís, exatamente. A definição da raça ideal, que foi definido no Congresso Mundial de 2014, que se fez aqui no Brasil, em Uruguaiana, diz o seguinte, que o ideal é uma raça mista produtora de lã fina. Quando se diz uma raça mista, significa que ela também produz carne, e uma carne de ótima qualidade. Milton, deixa eu só te interromper, porque a gente está vendo nas imagens também ali as imagens do concurso de melhor velo no ano passado. O velo é essa lã bruta que sai do animal, da ovelha, no momento da esquila ou tosquia, né? Exatamente. Velo é o conjunto todo da lã que sai de cima do animal, né? E depois essa lã, ela recebe um primeiro tratamento para tirar as lãs de baixa qualidade, geralmente aquelas que estão marcadas por urina do animal e tal, se separa isso e depois se faz um acondicionamento correto dessas lãs para que elas finalmente tomem o destino da indústria, né? É exatamente isso. Aqui, ó, esse processo de tosquia se chama Tali-Hai, é uma metodologia que o animal não sente dor alguma, nem desconforto. Todas as posições aí que o esquilador faz no animal permite que a ovelha tenha total conforto, né? Fica bem não existe quietinha. estresse. Exatamente, não existe estresse nenhum por parte do ovino. Tem também uma questão de recuperação do estande. Esse valor vai ser utilizado aí porque a associação também foi afetada pelas enchentes, Milton? Sim, a gente não pode... Você tocou no assunto, né? A gente sabe de tudo que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Todos nós nos empenhamos, inclusive tivemos alguns associados que sofreram com a enchente no mês de maio. Especificamente o nosso estande na Expo Inter, ele ficou 20 dias embaixo d'água, né? Então nós fizemos uma recuperação total, uma reformulação total do estande para que a gente consiga receber os associados e os criadores que tenho certeza que indo ao Parque de Esteio nos visitarão e serão muito bem recebidos para que a gente possa divulgar todo o potencial que existe na raça ideal. Eu tenho um fato interessante aqui, se você me permite, Thaís. Claro. O nome do Parque de Esteio é Parque Assis Brasil, né? Sim. O senhor João Francisco de Assis Brasil, ele está entre os três primeiros produtores que ajudaram a introduzir a raça ideal no Brasil. Lá no seu castelo de Pedras Altas, ele tinha uma fazenda em Uruguaiana,
trouxe do Uruguai e depois transferiu para Pedras Altas. Quando a Assis Brasil fez a primeira importação direto da Austrália, Thaís, houve um carneiro, isso aqui é uma lenda, né? Mas eu quero contar, houve um carneiro que estava tendo dificuldade de se adaptar, não estava comendo, não estava tomando água, e a dona Quinquinha de Assis Brasil, filha do João Francisco, teve uma ideia brilhante. Ela começou a falar em inglês e prontamente o carneiro baixou a guarda e conseguiu finalmente se adaptar. Né? Um carneiro bilíngue. Exatamente, exatamente. Mas isso é verdade, viu? É fato. Quem tiver interesse nessas peças em lã pura, quem quiser conhecer mais sobre a raça ideal, como é que faz no Parque de Exposições? É muito simples. Nós estamos na Boulevard principal, diagonal com gado leiteiro, né? Praticamente em diagonal com o pavilhão do gado leiteiro. O estande da BCI, vocês vão nos identificar, porque está muito bem identificado o nosso estande. Teremos essas peças à disposição do público. Se não forem comprar, que pelo menos vão para conhecer o que é uma peça em pura lã ideal. Só para que você saiba, Thaís, essas lãs, elas deram 23 micras, que é uma finura excelente, 23 micras de finura, e 81% de rendimento ao lavado. Isso significa que cada 10 quilos de lã que foi lavado, 8 foram aproveitados e transformados em fio, e esse fio deu origem à confecção da coleção Rosetas de Ouro Naturalmente Ideal. Eu convido a todos para que conheçam, nós temos uma loja dentro do estande, exclusivamente para vender artesania de origem de lã, né? E também teremos essas peças para que o público conheça, adquira ou, no mínimo, conheça o que realmente é uma peça de lã. A diferença no toque, na suavidade, no caimento é uma coisa impressionante. Temos 12 modelos masculinos entre masculinos e femininos, Thaís. Então, eu tenho certeza que o público vai gostar muito do que vai ver no nosso estande. Tá certo, Milton. E a lã, aliás, tem muitos atributos importantes aí para o conforto e a saúde até das pessoas. Muito obrigada pela sua participação. Sucesso aí na Expo Inter 2024. Nos encontramos na semana que vem. Muito obrigado, Thaís, e nos encontramos. Até lá. A Granja na TV faz um rápido intervalo. Em seguidinha a gente está de volta. Estamos de volta com a Granja na TV. A Assembleia Legislativa aprovou o projeto de lei que cria a Política Estadual de Fomento à Agricultura Regenerativa, Sustentável e Biológica. Você já viu esse assunto aqui no programa e esse é um dos temas analisados hoje pelo Francisco Torma no nosso quadro Direito do Campo dessa quinta-feira. Olá, Torma. Oi, Thaís, muito bom estar contigo de novo aqui na Ubra TV para a gente conversar sobre direito e agronegócio. E hoje eu tenho 3 assuntos muito interessantes para esta nossa pauta. Sim. O primeiro deles foi aprovado aqui na nossa Assembleia Legislativa, o projeto de lei número 104, ele que cria uma política estadual de fomento à agricultura regenerativa, sustentável e biológica. Esse projeto de lei que foi aprovado na Assembleia e agora vai para a sanção do governador Eduardo Leite, cria basicamente um sistema de incentivo aos bioinsumos. Mas o que são os bioinsumos? Olha, são produtos de origem animal, vegetal ou microbiológica que são utilizados para contribuir, para auxiliar o desenvolvimento das nossas atividades agropecuárias. Mais precisamente, são produtos de origem natural que substituem os defensivos agrícolas ou agrotóxicos. E é muito importante que nós criamos aqui, através desse projeto de lei, um cenário onde se é possível desenvolver, estudar, fazer pesquisa científica e criar produtos que vão chegar ao mercado muito em breve, como já temos hoje vários produtos que estão aí disponíveis no mercado. Agora, o que nós precisamos entender é que substituir os agrotóxicos químicos não é uma função tão simples assim. E digo por quê? Digo porque pelo menos
3 elementos os bioinsumos precisam ter para que nós possamos fazer esta transição agrobiológica que está escrito no próprio projeto de lei. Primeiro, é lógico, é eficiência. Esses produtos biológicos, eles têm que ser tão eficientes como são os químicos, principalmente para combater as pragas nas nossas lavouras. Afinal de contas, a agricultura num país tropical não é fácil, porque nós temos uma quantidade absurda de pragas que atacam as nossas lavouras, diferentemente do hemisfério norte. Lá a própria neve faz o combate a essas pragas. Outro ponto que nós temos que observar é que é preciso escala. Nós só vamos pensar em fazer uma transição nesse sentido no dia em que tiver escala, que os bioinsumos forem produzidos numa escala que seja suficiente para atender toda a demanda do nosso agronegócio. E por último, não tenho como deixar de mencionar, é a viabilidade financeira. Esses produtos têm que ter preço acessível e compatível com os químicos. Não adianta nós trazermos aí produtos de origem biológica se esses produtos são mais caros e no final das contas as margens do produtor, que já são pequenas, vão ficar ainda mais achatadas. Evidentemente que esse projeto de lei não vai fazer com que nós passamos por essa transição de forma tão rápida assim. Isso é simplesmente o início de uma jornada para que nós possamos desenvolver pesquisa científica no sentido de viabilizar e atender todos esses critérios que eu comentei aqui, para que esses produtos possam entrar com qualidade, com preço competitivo no mercado. Portanto, é criar este cenário aqui no estado do Rio Grande do Sul. O segundo assunto que eu trago aqui é justamente a nossa Expo Inter, que está começando, e olha, eu nunca vi o produtor gaúcho tão desanimado para uma Expo Inter. Também pudera, são muitos anos de perda. Nós tivemos dois anos de perda por estiagens e agora esse ano catastrófico, que foi as perdas por conta das enchentes. Foi prometido pelo ministro Paulo Pimenta que a medida provisória que vai atender às dívidas que se originam nas cooperativas vai ser lançada na Expo Inter. Esta é a segunda medida provisória das 3 que foram prometidas. A primeira medida provisória é aquela que tratava das dívidas dos produtores rurais com crédito rural, ou seja, instituições financeiras oficiais. A segunda medida provisória é esta, que atende às dívidas de cooperativas. E a terceira será, segundo dizem, aquela que atende às dívidas privadas dos agricultores com o seu fornecedor de insumos. Olha, se esta medida provisória que vai ser anunciada na Expo Inter for tão ruim como a primeira, que atende às dívidas de crédito rural, certamente o produtor rural não vai ter ânimo mesmo para a feira. O movimento SOS Agro vai estar lá, inclusive, divulgando as ações do movimento que tem feito tanto em prol do agricultor que teve perdas aqui no estado do Rio Grande do Sul. E o terceiro assunto, esse é muito importante. Hoje é quinta-feira e exatamente hoje inicia em Goiânia o nosso 6º Congresso Nacional de Direito Agrário, ele que é promovido pela UBAL e outras instituições, como o Conselho Federal da OAB. A UBAL é a nossa entidade com sede em Porto Alegre, que congrega aí os agraristas, os juristas que atuam no agronegócio. Esse congresso itinerante, estamos na nossa 6ª edição, dessa vez ele acontece em terras goiânias e eu me comprometo a estar aqui com vocês na semana que vem para contar todas as novidades jurídicas que foram debatidas nesse nosso Congresso Nacional. Então anota na tua agenda que quinta-feira da semana que vem eu vou explicar tudo o que aconteceu, todas as novidades jurídicas do agronegócio. A gente se vê aqui na Ubra TV. Obrigada, Torma. Até a semana que vem estaremos lá na Expo Inter. E a Granja na TV traz agora mais uma edição do comentário da Lívia Padilha com os infográficos do Sacred Call, desmistificando assuntos ligados à produção e ao consumo de carne. Hoje nós vamos falar sobre o segundo infográfico da parte nutricional do livro A Carne Nossa de Cada Dia. Esse infográfico aqui, ele traz uma comparação muito importante entre a carne bovina e o feijão, em relação às proteínas e, especificamente, os aminoácidos dentro de cada um dos alimentos. Por que a gente faz essa comparação? Porque, normalmente, as pessoas, no intuito de diminuir o consumo de carne bovina, seja por qualquer razão, elas tendem a migrar para outros tipos de alimento que supostamente têm um teor de proteína também elevado, como, por exemplo, o feijão.
Então, aqui a gente não vai falar ainda dos minerais, mas só em relação às proteínas e dos aminoácidos. Por exemplo, os aminoácidos essenciais, que são 9, nós temos aqui um ganho na carne bovina realmente muito superior ao feijão. Então, entre todos esses aminoácidos que a gente compara aqui, todos eles, a carne bovina quase que excede, ela chega ao recomendação diária e ainda excede em alguns. Então, a gente tem ali mais do que o necessário para o dia, com um bife médio, ou seja, 113 gramas de bife, a gente consegue superar, inclusive, essas recomendações diárias. E o feijão, ao mesmo tempo que comendo essas 113 gramas, a gente não consegue nem chegar à indicação diária de ingestão desses aminoácidos. Sendo que, se a gente quisesse, então, ingerir tudo o que fosse necessário, a gente teria que aumentar o consumo do feijão em 340 gramas de feijão, mais uma xícara de arroz. Ou seja, seria o equivalente a muito mais calorias comparado à carne bovina, ao bife de 113 gramas, e também a muitos carboidratos, 122 carboidratos só nessa junção do arroz e do feijão. E como isso é muito comum aqui no Brasil, a gente tem que ter sempre esse entendimento de que a proteína contida num alimento de origem animal, como a carne bovina, é muito superior à proteína, mesmo que na junção de arroz com feijão. No próximo infográfico, nós vamos ver a questão das vitaminas entre esses dois alimentos. Vamos agora para a Alemanha com o nosso correspondente Leandro Mariani Mitman, que hoje vai falar sobre uma feira importante que acontece aí no país, né, Leandro? Qual é a percepção que tu tem sobre essa grande feira agritécnica em Hannover? Olá, tudo bem? Pois então, a gente está aí, vocês estão aí, eu também estou aqui, porque eu vivo muito aí, às vésperas aí do que a gente aí gosta de falar que é a melhor feira agrícola do mundo, a nossa querida Expo Inter, aí já indo aí para a 47ª edição. Então, eu escolhi para falar hoje, como uma certa homenagem à nossa Expo Inter aí, da maior feira do mundo, que é a Agritécnica. Ela é realizada aqui na Alemanha, Hannover, é mais ao norte do país. Eu moro mais ao sudoeste, perto de Frankfurt. A feira fica mais na região de Berlim, ali, Hamburgo. É uma feira bienal, ela é gigantesca. Eu estive nessa feira 11 anos atrás. Ela é realizada sempre em anos ímpares, né? Com exceção de 21, que por causa da pandemia os alemães cancelaram ela, né? Simplesmente não realizaram. No primeiro momento tinha ficado para o ano seguinte, mas acabou caindo mesmo. A Agritécnica é uma feira muito grande, o mundo participa dela, é uma feira de máquinas e soluções, de máquinas agrícolas, máquinas e implementos, peças agrícolas. É uma feira industrial do mundo agro, do mundo de máquinas agrícolas. A gente tem umas imagens, inclusive, rodando aí, né? Exatamente. Essas imagens são nossas aí da Agranja, que todas as últimas feiras a Agranja participou como convidado, como um veículo de imprensa convidado. Essas imagens são do diretor da Agranja, que esteve no ano passado, o Gustavo Hoffmann, mostrando aí uma ideia bem superficial do tamanho que é a feira, porque eu vou dar alguns números aqui que eu anotei aqui para dar uma ideia da dimensão desse evento, né? Bom, essa feira ela é realizada desde 1995. Ela, no primeiro momento, foi em Frankfurt, mas agora ela é em Hannover, né? Que já tem um parque industrial muito grande aí, que nos anos pares realiza uma outra feira industrial, da indústria como um todo, né? Eu vou dar alguns números aqui, só para ter uma ideia da última feira, de 2023. Aí. Teve 473 mil visitantes de 149 países. Para ter uma ideia, assim, 3/4 dos países tiveram representantes participando desse mega evento aí que é a Agritécnica, né? Só para ter uma ideia, em torno de 65%, aí, 2/3 dos visitantes são de outros países. Olha uma imagem aí da participação brasileira aí também. Tem participação brasileira. Pois é, justamente eu ia te perguntar, como é que é a participação brasileira na Agritécnica alemã?
Sim, algumas das principais empresas brasileiras aí de máquinas agrícolas participam. Claro que essas marcas maiores, a participação ela é internacional, Massey Ferguson, New Holland, Case, né, da própria indústria alemã, né, mas assim as empresas, essas empresas de nível, essas empresas brasileiras, assim como a Stara, por exemplo, é uma empresa que participa todos os anos. A Stara teve a primeira vez em 2003, só para ter uma ideia, ela é uma presença constante. No último ano, aí foram 28 empresas brasileiras, muitas delas gaúchas, né? Tipo a São José Industrial, por exemplo, foi uma que esteve a Metisa. Você sabe aí, né, Thaís, que o Rio Grande do Sul aí concentra aí uns 60%, 70% da indústria brasileira de máquinas agrícolas. E elas participam, algumas vão de uma maneira independente, mas muitas vão apoiadas pela BIMAC, aí, pela Associação Brasileira de Máquinas, como todo, né? O Sindipeças, que é o Sindicato Nacional de Peças, e com apoio da Apex Brasil, né? Elas participam elas participam em conjunto aí, que há pavilhões, aí são 23 pavilhões gigantescos, e aí elas participam para fazer, digamos assim, esse face-a-face aí com o mundo, né? Lembrando que não é exatamente ao contrário das nossas feiras aí do Brasil, ela não é uma feira exatamente de vendas, é uma feira para relações mesmo. Se estabelece relações, porque o mundo todo está aí, como eu acabei de falar, aí, de 473 mil visitantes, 2/3 eram de outros países que não da Alemanha. Isso inclui o mundo todo, inclui inclusive a África, o Oriente Médio, Oceania, enfim, muito grande mesmo. E os principais lançamentos mundiais acabam sendo concentrados aí na feira, Leandro? Sim, exatamente, digamos, o top dos tops, assim, do que existe no mundo em avanço tecnológico para máquinas agrícolas, apresentei, olha que máquina diferente, ó, do que a gente está habituado a ver. É apresentado aí, inclusive eles têm 2 premiações muito importantes e muito desejadas. Uma, eles premiam as máquinas já, digamos assim, essas tecnologias que já estão sendo utilizadas pelos produtores, é um prêmio muito desejado pela indústria de máquinas agrícolas. É uma medalha de ouro e 17 de prata, mas eles têm um prêmio aí chamado Prêmio Agrifuture Concept, que eles premiam tecnologias ainda em pesquisa e desenvolvimento, que estarão na prática daqui 5, 10 anos. Eles valorizam muito essa questão do que está sendo desenvolvido, ainda pesquisado, que nem o mesmo foi lançado. Então, além de premiar o que já existe, o que tem esse sentido prático de certa tecnologia, eles também mostram o que está sendo pesquisado. E como eu disse, aí, o que há de mais avançado no mundo está é apresentado por essa feira, que até por ela ser bienal, a cada 2 anos, digamos assim, dá uma certa represada em algumas tecnologias, ao contrário do Brasil, que as feiras são todas anuais. Essa feira, aí, digamos assim, ela fica 2 anos reunindo as empresas que participam, ficam reunindo tecnologias, inovações para apresentar para o mundo. Eu estive, como eu disse, aí em 2013 e fiquei apavorado assim pelo nível tecnológico assim que é apresentado aí e pela diversidade, porque tem muitas marcas aí que não estão que elas não chegaram ao Brasil ainda, mas estão em exposição aí, Thaís. Muito bem, Leandro. E coisas diferentes também, porque trabalham com solos e culturas diferentes, isso precisa ser considerado. O Leandro volta com a gente na semana que vem, estaremos ao vivo na Expo Inter, né, Leandro? Vamos contar com a tua participação lá, sempre trazendo esse olhar aí da União Europeia, de outros países em relação ao que está acontecendo por aqui. A semana que vem, o que vai acontecer por aqui é a Expo Inter 2024. Obrigada e até lá. Até lá, uma ótima feira para vocês aí. Obrigada, bom trabalho. E a Granja na TV fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais informações. Até lá!